Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do treinamento Seis Sigma Yellow Belt, da A3 Treinamentos. Meu nome é o professor Fernando e acompanharei vocês ao longo desta jornada do conhecimento. Vamos falar um pouquinho então sobre Seis Sigma, pessoal? Vamos aprofundar um pouquinho mais os temas que nós abordamos lá no White Belt, tá? Então olha só, treinamento Seis Sigma Yellow Belt, o Seis Sigma. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Seis Sigma, aprofundar um pouquinho os conceitos relacionados a este programa, tá legal? Então olha só, o que é o Seis Sigma, pessoal? O Seis Sigma, ele se destaca como uma das mais abrangentes iniciativas de melhoria de produtos, serviços ou processos organizacionais. Então, pessoal, quando a gente falar de Seis Sigma, a gente está falando aí de uma iniciativa bastante ampla, bastante abrangente, tá legal? O Seis Sigma para nós aqui, ele é pensado como de fato uma estratégia, né? Ele não é uma coisa pontual, ele não é algo que é passageiro, ali efêmero, né? A empresa colocou ali, fez 2, 3 projetos, sumiu o Seis Sigma. Não! A gente entende o Seis Sigma como uma coisa que tem que ser abrangente, perene. Ele é uma iniciativa de melhoria contínua e, portanto, como a própria questão da melhoria contínua, ele deve se perpetuar, ele deve se materializar aí no âmbito da organização, né? Tá sempre procurando oportunidades aí de melhorar produtos, serviços e processos de uma forma em geral, tá legal? Trata-se de um programa gerencial estratégico que identifica e endereça os principais problemas de uma organização. Então, reforçando a ideia de que o Seis Sigma está ligado ali com a questão gerencial da empresa, né? Os problemas a serem endereçados, as questões a serem resolvidas, elas têm que estar ali associadas com os aspectos mais estratégicos da empresa para que a organização perceba o valor do Seis Sigma em entregar melhorias associadas a esses temas, né? A gente diz que o programa Seis Sigma ele tem que estar ali ligado aos objetivos estratégicos da organização, né? Quanto melhor o alinhamento dos projetos de melhoria que serão conduzidos com a estratégia organizacional, com as metas estratégicas da organização, melhor será o recebimento do programa aí, ele será melhor disseminado dentro da organização, justamente pelo grande apoio aí da alta administração, né, deste projeto, tá legal? Deste programa. A questão do apoio estratégico aí, gerencial, pessoal, ele é fundamental aí para o sucesso de um programa Seis Sigma, tá legal? O programa Seis Sigma, portanto, ele é baseado em um método estruturado de análise e resolução de problemas, o método DMAIC, não é isso? Então, quando a gente fala de Seis Sigma, a gente fala de melhorar continuamente produtos, serviços e processos, tá? E para isso a gente vai fazer o uso de um método estruturado para fazer justamente o quê? A análise e a resolução destes problemas, tá? É uma forma da gente garantir que os problemas serão abordados e solucionados de uma forma coerente, de uma forma correta, tá legal? Então nos apoiaremos aí em um método estruturado chamado DMAIC. Nós vamos detalhar este método um pouquinho mais à frente, tá? E o método também, ele vai visar o que? A análise de dados e fatos, né? A gente sempre trabalha com fatos e dados, a gente não tem a pretensão de fazer modificações aleatórias, não é? A gente está sempre preocupado em ter embasamentos, em ter dados que justifiquem as melhorias a serem implantadas. A gente diz, portanto, que o Seis Sigma ele tem uma base científica, tá legal? A partir do momento em que a gente estipula um método de análise e resolução de problema, a gente tenta fazê-lo de forma mais científica possível, sem todo o rigor acadêmico, já que a gente tem aqui o dinamismo de processos organizacionais, né? A gente precisa ser dinâmico, mas sem abandonar ali uma abordagem um pouco mais científica para evitar a chamada tentativa e erro, que é justamente o próximo tópico aqui, olha só. São os fatos e dados que determinam as causas dos problemas e jamais o eu acho que
ou a tentativa e erro, né? Então, toda essa questão do eu acho que, vamos fazer aqui, a gente tenta para ver se vai dar certo, implementa uma melhoria aí para ver se vai funcionar, é justamente esse tipo de abordagem que a gente quer evitar com o Seis Sigma. A gente prefere gastar um pouco mais de tempo fazendo ali um bom planejamento, uma boa análise do problema, para que a solução seja assertiva, né? Certeira. Solução direto na causa raiz do problema, eliminando a ocorrência da causa raiz e logo eliminando o problema em si. Tá legal, pessoal? O Seis Sigma vai se utilizar, portanto, de diversas ferramentas estatísticas, né, associadas aí a este método, tá? Então, as ferramentas estatísticas e as ferramentas da qualidade, elas vão auxiliar aí aquele método estruturado, chamado DMAIC, né, a chegar a uma conclusão sobre qual a causa e como solucionar um determinado problema. Então, temos um método estruturado, associado a este método uma série de ferramentas que vão ser aplicadas, né, conforme a necessidade de quem está desenvolvendo o projeto. A gente não precisa aplicar todas as ferramentas em todos os projetos, a gente vai aplicar aquelas que forem interessantes e selecionadas ali pelo líder de projeto para um apoio, um auxílio, né, para identificação, né, e resolução da causa dos problemas que nós estamos estudando, tá legal? Muito bem, o Seis Sigma visa obter melhorias na forma de projetos específicos, cada um destes projetos desenvolvidos, lógico, a partir do método DMAIC. Não vai haver projeto Seis Sigma que não tenha o método estruturado, tá, pessoal? O método DMAIC estará sempre relacionado aí aos projetos Seis Sigma de resolução de problemas, tá? Cada um dos projetos Seis Sigma visa melhorar significativamente, ou seja, não é uma melhoria pontual, não é uma pequena melhoria, mas sim uma melhoria significativa da qualidade geral do processo, tá? O objetivo final é aumentar consistentemente a satisfação de clientes e consumidores, fazendo com que a empresa entregue produtos e serviços próximos à perfeição. E próximos à perfeição, pessoal, vocês vão lembrar lá que o nível Seis Sigma é um nível realmente muito próximo da perfeição. Qualidade realmente numa condição de excelência, tá legal? Se a gente fizer isso, se os produtos e serviços de uma organização forem entregues em uma situação próxima da perfeição, a tendência é o quê? É a fidelização dos clientes, né? Vai garantir aí baixos custos operacionais para a organização e, consequentemente, maior lucratividade. Se o cliente está mais satisfeito, ele compra mais. Se o nosso custo de produção é baixo, a nossa margem de lucro é melhor, logo os resultados da organização tendem a serem aprimorados de forma consistente e significativa. Tá legal, pessoal? Portanto, se a gente juntar toda essa informação em uma única definição, a gente pode dizer que uma boa definição para o Seis Sigma seria o seguinte, olha, o Seis Sigma é uma estratégia gerencial de melhoria da performance empresarial que busca encontrar e eliminar erros, defeitos ou disfunções processuais de forma a elevar e atingir, de forma a levar a empresa a atingir os seus objetivos, sempre com base no atendimento aos fatores críticos para a satisfação dos clientes e consumidores, tá? É uma definição grande, é uma definição ampla, mas está ligado aí com tudo aquilo que a gente passou aqui, né, anteriormente. Por isso, pessoal, Seis Sigma ele é realmente um método aí, né, considerado um dos mais eficazes, né, na condição de melhoria contínua de processos organizacionais e de processos empresariais de uma forma geral, tá legal? Uma estratégia realmente bastante abrangente, baseado em um método bastante robusto, o método DMAIC. E o Yellow Belt nessa história, né? O que faz o Yellow Belt mesmo? Vamos lembrar, pessoal, a gente falou disso lá no curso de White, mas lembrando aqui o papel do Yellow Belt, né? O Yellow Belt, portanto, eles são profissionais aí técnicos, né? Com uma baixa
experiência em suas atribuições, né? Então são geralmente aqueles profissionais que estão mais ali começando as suas atividades ou que estão ali tomando contato com novos processos, novas atividades, né? E que conhecem os métodos e algumas ferramentas do Seis Sigma. Então, eles têm algum conhecimento de Seis Sigma, eles conhecem, né, alguns métodos, algumas ferramentas, mas eles não vão fazer aí o projeto de uma forma como uma liderança, né? Eles vão participar, eles vão compor os times de projetos, mas não vão ser os líderes destes projetos, tá legal? Então eles costumam compor os times de projeto de Green e de Black Belt, que esses sim serão os líderes de projetos, né? E vão participar das análises e vão ser responsáveis por monitorar as ações corretivas e os controles adotados para a solução de problemas. Então, dentro de um projeto Seis Sigma, pessoal, vão surgir diversas atividades para que um grupo possa desenvolver essas atividades e os Yellow Belts são pontos de apoio bastante importantes aí, seja para monitorar, para coletar dados, para verificar se as ações e os controles estão de fato bem implantados, né? Fazer eventualmente auditorias das ações de melhoria que foram colocadas em prática, tá? Então o Yellow Belt tem esse papel aí de ajuda, né? Ele é um bom apoio para o grupo de projeto, aí, para o líder de projeto, tá legal? Então o Yellow Belt, ele conhece o método e algumas ferramentas básicas do Seis Sigma, né? Ele não tem aqui uma carga horária que permita um aprofundamento muito grande dessas ferramentas. Eles vão auxiliar os Green e os Black Belts em tarefas de menor complexidade, como coleta de dados e outras atividades administrativas do projeto, tá? Seu treinamento é mais conciso e focado em ferramentas menos complexas e podem depois, logicamente, evoluir no programa com a sua qualificação nos demais níveis do conhecimento. Então, o Yellow Belt pode depois se qualificar como um Green Belt, né? Depois como um Black Belt, ele pode evoluir aí no nível do conhecimento Seis Sigma sem grandes problemas, tá legal? Mas primeira abordagem, ele vai ter um papel ali mais de apoio ao time de projeto. O método DMAIC, pessoal, vamos detalhar um pouquinho mais, tá? O método DMAIC, ele é o que a gente chama aí da espinha dorsal do Seis Sigma, né? É nele que estarão baseadas as análises e as melhorias a serem implantadas, tá? As análises transcorrem a partir do seu encadeamento lógico, de forma que ele é uma espécie de guia para o projeto de melhoria. Então, pessoal, não tem erro. Vai fazer um projeto Seis Sigma? Siga ali passo a passo do método DMAIC. Ele é como se fosse um mapa realmente. Ele vai conduzir a equipe a uma solução, se, claro, a equipe responder apropriadamente a cada uma das etapas do método, né? Então, se você faz um define bem feitinho, faz um measure bem feitinho, analyze, improve, control, é natural que você tenha um bom resultado ao final do projeto, tá? É fundamental que o Belt Leader do projeto ele siga rigorosamente as fases do método DMAIC, né? Procurando endereçar os principais pontos de cada uma delas. O DMAIC é essencialmente um método de melhoria contínua. Ele se destina a estudar processos já existentes, endereçar ali, entender o interrelacionamento entre as variáveis dos processos, de forma a identificar as melhores soluções para aprimorá-los. Então, pessoal, o método DMAIC, ele não é um método para desenvolver um novo produto ou processo, né? Ele não é pensado para fazer algo novo, ele é um método de resolução de problemas para um projeto ou para um processo já existente, tá? Então ele não é pensado aí para desenvolver um produto ou um processo completamente novo, e sim para aprimorar algo que já está em operação, tá legal? Para pensar algo novo, existe um outro método chamado DMADV, tá? É um método um pouco diferente, focalizado aí mais para projetos de engenharia, né? Pensado para desenvolvimento de produtos já com base no Seis Sigma, mas não é o caso aqui, nós não estudaremos este outro método neste treinamento, tá legal, pessoal? Aqui a gente vai focar realmente no DMAIC, que é o método de melhoria contínua, tá legal?
O Belt Leader aí dos projetos, né, com o apoio do time, claro, né, sempre que a gente fala de projeto Seis Sigma, a gente está pensando num time de projeto, ele deve buscar satisfazer os requisitos de cada uma das etapas aí do método DMAIC, né? Então, Define, Measure, Analyze, Improve e Control, ele vai satisfazer cada uma dessas atividades associadas com as etapas do método e para cumprir rigorosamente esses requisitos são utilizados aí uma série de ferramentas estatísticas e da qualidade que elas se integram com o método, tornando o trabalho mais racional e menos complexo. Então o objetivo das ferramentas é ajudar o Belt Leader a responder às os questionamentos, às provocações do método DMAIC, né? Elas são apoios, são ajudas, as ferramentas vão apoiar a trazer a resposta que o método coloca para o Belt Leader, aí, para a equipe de projeto de uma forma geral, tá legal? Dessa forma, dizemos que o método trabalha de forma integrada, né, com um conjunto extenso de ferramentas, tá legal? Vamos aqui, vamos tratar aqui cada uma das fases do método, bem como as principais ferramentas sugeridas para cada uma delas. Apesar disso, o conjunto completo de ferramentas será estudado somente em treinamentos subsequentes, né? Nos treinamentos de Green Belt e de Black Belt. Infelizmente, nós não teremos tempo aqui no treinamento de Yellow Belt de aprofundar todas essas ferramentas que nós vamos passar aqui, tá legal? Mas falaremos um pouquinho de cada uma delas a partir da próxima aula e veremos como que elas se integram com o método DMAIC, tá legal? Por hoje é só, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima aula e um grande abraço.